Mas é de dar um quentinho no coração, né, minha querida delegada Raquel Galinatti, quando os bandidos se dão mal. Porque, olha só, no ABC Paulista, assaltantes foram surpreendidos por um policial que estava lá à paisana. E ninguém melhor que o nosso querido David de Tarso para trazer os detalhes desse incidente. Vai que é tua, David. Pois é, eles foram para fazer uma abordagem, né? Os criminosos chegaram no carro para fazer o assalto, um deles estava até sem capacete, só que ele foi surpreendido não só por um policial paisano, mas por 3 que estavam no veículo. Então, o que estava no banco do motorista acabou efetuando diversos disparos e um dos criminosos, acabou sendo atingido no rosto. O outro conseguiu fugir. O criminoso que foi baleado ainda está vivo e segue no hospital e depois será preso. Mas fato é que esse caso aconteceu em Santo André, no ABC Paulista. Parabéns ao policial, não dá para ser diferente, não é isso, delegada? Parabéns, a atuação rápida. Infelizmente, o que a gente vê, por mais que realmente nesse caso foi positivo, mas nos acomete de tristeza o quanto a sociedade ela está subjugada aos marginais e aos covardes, que se não fossem policiais ali, muito provavelmente seriam vítimas com os seus bens arrancados e até com a sua vida em risco. Então, parabéns pela atuação precisa e é mais um exemplo que o policial, ele é 24 horas policial. Ele tem que estar ali protegendo a população e si próprio 24 horas por dia. E a gente precisa de leis mais rígidas e principalmente sem tantos benefícios e elasticidade quando condenados no cumprimento dessas penas. Nós não temos nenhum criminoso no Brasil que tenha a sua pena integralmente cumprida. A gente tem um excesso de direitos para os bandidos e uma ausência de proteção ali para aqueles que cumprem a lei. Roberto Mota, quero muito te ouvir também, porque é isso, né? Quando o custo de cometer o crime aumenta e o risco também aumenta, a vagabundagem naturalmente pensa 2 vezes antes de sair infernizando a vida dos trabalhadores. Queria que você repercutisse esse caso concreto e também qualquer outro caso nesse sentido que vem à sua memória aí, e eu tenho certeza que deve ser uma boa memória. Eu não sei como é aí em São Paulo, Marinho, mas aqui no Rio, o policial que é vítima de um assalto, ele não tem opção, ele tem que reagir. Porque se ele não reagir e ele foi identificado como policial, ele é executado na hora. Até aqui no Rio, quem não é policial corre esse risco. No último sábado, um rapaz chamado Márcio, de 31 anos, que tem esposa, um filho pequeno. Márcio trabalha no prédio de um dos meus amigos, Manuel, em Botafogo. Trabalhava. O Márcio estava indo para o trabalho de moto, ele foi parado por 2 criminosos. O Márcio levantou a camisa para mostrar que não estava armado, entregou os pertences dele, fez como mandam a gente fazer quando é assaltado, né? Não reaja, fique calmo. O Márcio fez tudo isso e ainda assim foi executado pelos 2 criminosos. Por isso, é como diz o meu amigo, procurador de Justiça, Marcelo Rocha Monteiro. Marcelo diz o seguinte: não interessa se você não acredita na pena de morte, porque o criminoso brasileiro acredita e aplica a pena de morte. E, apesar disso, o Estado brasileiro só se preocupa com os direitos e os benefícios dos criminosos. Isso realmente acaba, enfim, ninguém escapa, né, mano? Seja na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, zona bem criminosa, seja no Complexo do Alemão, na Muzema, no Rio de Janeiro, em todas as periferias aqui de São Paulo, é o Brasil real. E a gente está fazendo um esforço diário aqui no Morning Show para se compenetrar que esse é o país no qual nós vivemos, sem tentar passar, como eu costumo dizer, passar batom no porco, usar o óculos cor-de-rosa e tentar, de alguma forma, apaziguar essa realidade que a gente vive. E um ponto fundamental, Marinho, para a gente avançar no combate ao crime é que um criminoso precisa ter certeza que vai ser punido. O que acontece hoje é o oposto. Ele tem certeza que a chance de ser punido é ínfima. E caso haja a elucidação do crime que ele comete, o processo é tão lento e a progressão de pena é tão rápida que vale a pena cometer o crime. Então, é preciso que a gente modifique essa mentalidade e isso passa por dar efetividade à lei. Então, mais importante
do que a gente sair aumentando todas as penas, por exemplo, para os crimes no papel, é que a gente aumente a pena na realidade. E isso passa pela mudança do processo. A gente precisa dar agilidade à justiça e efetividade à ação policial, para que, de fato, todo criminoso tenha certeza que o crime não passará impune. Será que é pedir demais, minha querida delegada Raquel? É um Brasil onde a segurança pública é garantida, onde o cidadão trabalhador de bem pode viver sem medo, onde o crime não compensa, onde a justiça é feita. Será que é demais? Não, é o que a gente precisa, é o que a gente merece. Eu acredito que passa por parlamentares. Aqui eu tenho que falar do nosso delegado Palumbo. Eu, como diretora também da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, sempre em Brasília, eu vejo o quanto parlamentares sérios, como o nosso delegado Palumbo, têm feito no endurecimento das nossas leis e, principalmente, o que a gente precisa é o fortalecimento das prerrogativas dos policiais, da atuação dos policiais. O que a gente não precisa é uma confusão generalizada que se coloca a todo instante para ali confundir qual é a função de cada polícia. Então, a gente tem que eleger competentes e parlamentares sérios para a segurança pública. Tudo no seu tempo. E aqui também não tem nenhum ginasiano, não tem ninguém ingênuo aqui nesse programa. A gente sabe que, por ofício, pela natureza deles, políticos politizam. E eles podem ter certeza que quem encampar de vez um discurso nesse sentido que a nossa delegada Galinatti acabou de trazer, vai nadar de braçada nas urnas e vai ser recompensado pela população. A ver, tudo no seu tempo. Mas olha só, é mais uma cena aqui do nosso cotidiano brasileiro que mostra definitivamente que a sociedade brasileira perdeu a paciência de vez. Claro que nós sempre falamos aqui que a orientação tradicional é que jamais deva-se reagir a um assalto. Mas um idoso não aguentou a revolta por ter sido assaltado, foi atrás do bandido e ainda saiu lá virando uma sequência impiedosa de tapas no meliante. É por aí, David de Tarso? Exatamente. A gente está muito acostumado também, a nossa sociedade, a ser omissa, né? Quando a gente vê alguém sendo assaltado, não gritamos, simplesmente só observamos. Mas nesse caso que aconteceu no Rio de Janeiro, foi um pouco diferente, porque o idoso teve o celular levado por um bandido que estava de bicicleta e uma pessoa que estava passando pela rua de carro acompanhou o bandido até que ele, numa situação ali até inusitada, ele bateu numa floreira no canteiro central da calçada e depois caiu. E o idoso que teve o celular subtraído, desferiu alguns tapas contra o criminoso. A orientação é nunca reagir, mas nesse caso, pelo menos o rapaz que estava no carro foi fundamental, né, para que o bandido se envolvesse ali no entreveiro e caísse da bicicleta. E são casos como esse que são expostos aqui nesse programa e em tantos outros, dia após dia, que vão ali servindo de um pouquinho mais de querosene ali no caldeirão da revolta do cidadão médio brasileiro. Em algum momento, essa revolta vai entrar em erupção, sinceramente, Mano Ferreira. Pois é, Marinho, e casos assim mostram como o urbanismo importa para a segurança. Quando a gente tem a convivência dos cidadãos, né? Então o cara assaltou, mas logo na frente tinha outra pessoa e conseguiu intervir. A gente tem mais segurança. A pior coisa é quando você tem aqueles muros gigantescos que separam a pessoa da rua, que separam a construção da rua, e você anda na calçada como se estivesse sozinho, mesmo estando numa área extremamente adensada. Isso ocorre muito aqui no Brasil, infelizmente. Então, quando a gente tem um urbanismo que facilita a comunicação entre os cidadãos, isso gera comunidades mais seguras, porque um pode intervir quando há um criminoso roubando o outro. E eu venho dizendo, meu caro Roberto Mota, quem ofereceu um discurso assim implacável no sentido de mudar a lógica da segurança pública no Brasil realmente vai ser regiamente recompensado nas urnas em 2026. É a bola da vez. É um tema que, eu confesso a você aqui, tá? Eu fiquei questionando se a pauta desse programa estava saturada em termos de segurança pública, mas é algo inescapável, é algo assim que toma as nossas atenções. Só dá isso, sinceramente. E ninguém aguenta mais, sinceramente, esse tipo de discurso emotivo dizendo que o crime compensa, ou que é só para cometer um assaltozinho ali para tomar uma cervejinha depois. Mota. Isso é muito importante, Marinho, que você está fazendo aqui, porque nós temos que desfazer
40, 50 anos de doutrinação, né? Vocês observaram aí, a gente é ensinado, não reaja, faça movimentos lentos, acalme o assaltante, como se nós fôssemos ovelhas, cuja missão é satisfazer os bandidos. Olha, eu queria chamar a atenção por uma frase que eu li em uma das matérias que falava sobre esse crime. A frase era o seguinte: a vítima atacou o suspeito com tapas. Presta atenção nessa frase, ela não faz sentido nenhum. Se houve vítima, é porque houve o crime. Se as câmeras filmaram o furto, então o sujeito não é mais suspeito. Ele é ladrão mesmo. É lógico, ele só vai ser considerado juridicamente responsável pelo crime após condenação transitada em julgado, que no Brasil ninguém sabe direito quando é que acontece. Mas a gente não precisa de uma sentença transitada em julgado para observar a realidade que está na nossa frente. Se o bandido está te apontando uma arma e está te assaltando, ele é um bandido, ele é um criminoso, ele não é suspeito. Você não precisa esperar uma sentença judicial para chamar o bandido de bandido. Vamos só fazer um exercício de imaginação aqui que eu quero ouvir a sério a delegada Raquel Galinatti. Imagina que o Brasil realmente virou esse jogo, virou um grande estado policialesco. Ainda assim, mesmo com todo o reforço e com toda a tecnologia mais de ponta ao dispor das nossas forças de segurança, é impossível que haja um combate ali onipresente em todo canto do país, a cada palmo de chão desse país. A questão é, casos como esse, ainda mais aqui esse velho de guerra, tem a cicatriz para mostrar, o sujeito mais idoso, na melhor idade ali, reagiu e, pelo visto, evitou o pior. Qual é a recomendação no Brasil de hoje, vendo essa selvageria que a gente está diante, em termos de reação ou não reação aos assaltos, dada a vida como ela é? Como é que você se posicionaria? Claro que a gente não tem fórmula certa e mágica para solucionar um problema complexo que a segurança pública hoje vivencia no nosso país. Mas um passo seria cada polícia no seu quadrado. Cada polícia exercendo a sua função sem tentar se aventurar em atribuições das outras. Eu vou dar um caso. Hoje eu estou como secretária de Segurança Pública de Santos, com os mesmos policiais, guardas municipais de Santos que estavam o ano passado. E a gente tem um comparativo. De setembro a outubro do ano passado, houve, pelos guardas civis municipais, uma captura de um foragido da justiça. Este ano, setembro e outubro, com a operação que implementamos Cerco Fechado, que é a saturação de crimes a varejo, que deixam acometidas a população com essa sensação de segurança, que são furtos, roubos e crimes que deixam a população insegura. Este ano tivemos um aumento de 700% na captura de foragidos da justiça. Tivemos um aumento de 700%. Esse ano, 7 foragidos, entre eles um foragido de crime sexual, estupro de vulnerável, estuprador lá do Rio Grande do Sul, que fugiu do Rio Grande do Sul e veio parar nas praias de Santos. O que eu quero dizer isso? Se cada polícia exercer na sua excelência o que lhe é proposto pela lei, as guardas civis municipais têm uma atuação complementar, suplementar às forças de segurança pública, dar a sensação de segurança para a população, num policiamento complementar ostensivo preventivo. A polícia militar na polícia ostensiva preventiva. E as polícias civis, sejam elas a Polícia Federal, a Polícia Civil, investigando. Claro que temos uma potência muito mais robusta no combate ao crime. Agora, quando há uma confusão generalizada de atribuições, é mais o enfraquecimento da segurança pública. Eu proponho também esse exercício de imaginação para você, mano. Questão da reação ao assalto. Fácil falar, difícil fazer. Não, depende só muito quem da já teve ali circunstância, com um cano de um revólver na fuça que sabe como a pressão baixa nesse momento, mas tem que ter frieza e tem que se precaver. Não é isso? Exato, depende muito da circunstância. Em primeiro lugar, proteja a sua própria vida. Eu não vou ser maluco de dizer que se você está desarmado, o cara está armado, você deve reagir a qualquer custo. Não é assim, né? Mas o cidadão precisa ser ativo, sujeito e dono da própria vida. Então é preciso avaliar a situação e ver se for possível reagir, garantir a sua vida e propriedade, garanta. Se não for possível, tente garantir ao menos a sua vida. Esse é o país que a gente vive e o Morning Show vai seguir fazendo tudo que tiver ao seu alcance para trazer a real aqui para todos os nossos ouvintes queridos, todos os nossos telespectadores, não com a intenção
de trazer um alarmismo pelo alarmismo, muito pelo contrário. É só a gente lidar frontalmente com a vida como ela é e a gente tentar se precaver na medida do possível.